Obrigado, gente. Boa noite. Uma boa noite também para o pessoal que está nos acompanhando pela TV Cresce. Bom, agradeço muito o convite do Cresce. Acho que falar desse tema para corretores de imóvel pode ajudar muito no mercado que estamos vivendo hoje, com as dificuldades, com as crises. Então, espero poder passar para vocês um pouquinho sobre a utilização desses métodos de solução de controvérsias no mercado imobiliário. Tá bom? Obviamente, não precisa falar muito sobre isso para vocês, que vocês são os profissionais. Nós temos aí a profissão regulamentada pela Lei 6.530, de 78, e nós temos, numa modificação não tão recente do Código Civil, onde diz a responsabilidade de vocês e a definição das atividades, basicamente, do corretor de imóvel, que é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar espontaneamente todas as informações para as pessoas que lhe procuram, tá? Obviamente, com uma responsabilidade bastante pesada para a profissão de vocês, que sob pena de responder por perdas e danos, se não executar a prestação de serviço de acordo com as expectativas dos nossos clientes, ok? E eu fiz também uma pequena pesquisa das principais atividades dos corretores de imóveis, que também vocês sabem muito melhor do que eu, mas, basicamente, é apenas se manter atualizado no mercado imobiliário, sobre tudo o que acontece no mercado imobiliário, prestar um serviço de excelência para as pessoas que procuram, firmar contratos relativos à sua prestação de serviço, reunir informações detalhadas sobre aquisição, venda, locação, enfim, tudo. As atividades do corretor de imóvel basicamente tudo. Não é só apenas fazer a junção de vontade de um comprador com a junção de vontade de um vendedor. É muito mais além do que isso. E quanto mais responsabilidade nós temos, mais conflitos provavelmente teremos. Ok? Então, diante de tudo isso, com esse monte de responsabilidade que nós temos, onde nós resolvemos os nossos conflitos hoje? É uma pergunta, gente. Qual é a única porta que nós conhecemos para resolver os nossos conflitos, referente aos nossos negócios, referente aos negócios que nós auxiliamos? Poder Judiciário. Essa é a única porta que hoje a grande maioria do brasileiro conhece. E aí, a partir do momento que nós entramos num Poder Judiciário, nós estamos entrando nesta única porta de 110 milhões de processos. Hoje, o Poder Judiciário, se você usar um exemplo muito baixo, vamos chamar assim, se cada processo tem um autor e um réu, nós temos a população do Brasil dentro do Poder Judiciário. 110 milhões de processos é uma cultura de judicialização extrema. Nós não conseguimos resolver os nossos conflitos por vias próprias. Cada custo, o custo do judiciário para cada habitante fica em torno de R$ 387, independente se está utilizando ou não. A gente paga para não utilizar. E quando utiliza, nós entramos numa fila de 109 milhões de processos. Estatisticamente, gente,
40% desses 110 milhões de processos não deveriam estar no judiciário, que são processos de fácil resolução por meio de conciliação, mediação ou arbitragem. Então, imagine o tanto de processo que nós poderíamos deixar de ingressar ou retirar do Poder Judiciário. Nós temos também quase 1.500 processos novos por ano por magistrado. Por ano, novos, fora o estoque. Então, são 1.500 processos, ele basicamente tem que julgar 3 processos por dia, levando em consideração que ele trabalha os 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem direito a férias. É humanamente impossível isso de acontecer. E olha que o judiciário e os juízes se esforçam muito. É problema estrutural, é problema cultural, tá? Um outro caso, desses 110 milhões de processos, quase 80% estão subordinados à justiça estatal. E é a nossa justiça. É onde a gente vai ingressar com aquele processo de cobrança de um contrato de honorários de corretagem. Então, 80%, basicamente quase 90 milhões de processos, está na justiça estatal. E um outro problema que nós temos para ter esse cenário dessa única porta que nós conhecemos, excesso de causas repetitivas. Nós temos muitos processos relacionados ao mesmo assunto. E aí, um assunto mais recente, a questão da atualização dos planos econômicos da caderneta, dos planos lá, Collor, Bress, Verão. Isso gerou uma enxurrada de processos no judiciário. A questão da, antigamente, não mais hoje, mas aquela indústria dos danos morais e materiais, indenização, todo mundo tropeçava na calçada e ia correr no judiciário, ingressar para tirar um pouquinho de dinheiro do governo. Então, isso, a questão do fundo de garantia. Então, nós temos agora a questão do índice da conta de energia, enfim. Então, são vários assuntos, poucos assuntos, com várias demandas. Então, tem uma quantidade muito grande de processo no judiciário em causas repetitivas, que é um sinal de cultura de judicialização. E não é culpa nossa, gente, porque até hoje foi a única porta que nos apresentaram. Tá? E aí, um pouquinho, para a gente ficar um pouco mais animado, esse é o cenário do nosso Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aproximadamente 10 bilhões e 700 milhões de orçamento. Desse orçamento, aproximadamente 90% de investimento em recursos humanos. 90% em recursos humanos significa que sobra apenas 10% para investir em todas as áreas. E olha que o Estado de São Paulo é um dos tribunais mais avançados na tecnologia, em processos digitais. Mas, mesmo assim, a roda é presa. E aí, alguns dados estatísticos que nós levantamos pelo relatório do Conselho Nacional de Justiça. Nos juizados especiais, nós temos um estoque de 870 mil processos. Casos novos, ano, entra aproximadamente 580 mil processos. A taxa de congestionamento, o que é a taxa de congestionamento? Processos que entram e saem no mesmo ano. É tipo uma vazão de represa. Então, de cada 579 mil processos que entram em 2017, sairão apenas 58%. O restante fica para o próximo ano. E aí entra na questão do estoque. Então, a represa cada vez mais vai se enchendo.
que me dera se fosse o caso da Cantareira, mas enfim. E a carga de trabalho para cada juiz responsável por vara de juizado especial no Estado de São Paulo são 2.818 processos. 365 dias, 2.818 processos, levando em consideração trabalho todo dia, 24 horas, é humanamente possível. É muito trabalho, é muito processo. E aí, como as coisas sempre tendem a piorar um pouquinho, na justiça de primeiro grau, aquela justiça que a gente ingressa com os nossos pedidos, com os nossos processos, que é a justiça comum. Um estoque de 16 milhões de processos, cada ano entra aproximadamente 3 milhões de processos novos. Nós temos uma taxa de congestionamento de 83% desses processos, ou seja, apenas 17% consegue entrar e sair no mesmo ano. E aí, olha a quantidade de processo por juiz. 11 mil processos para cada juiz julgar. A carga de trabalho é muita. Nós podemos e reconhecemos que o judiciário hoje faz um trabalho brilhante, se esforça ao máximo, mas a carga de trabalho é muito alta. Então, nós não podemos esquecer disso. A justiça que tarda, ela é falha. Então, nós temos que pensar isso. A justiça tem que te dar uma resposta rápida na solução daquele conflito, e não na solução daquele processo. O judiciário, nós não resolvemos conflito. No judiciário, nós resolvemos processo. É isso que o judiciário está passando para a sociedade. Tá? O segundo grau, nós somos o maior tribunal de justiça do mundo, basicamente. 366 desembargadores. Casos novos, é óbvio, de 700 mil processos, 262 mil, mas, mesmo assim, nós temos uma carga de quase 3.200 processos por desembargadores. É muita coisa. Então, esse é um cenário da onde a gente leva os nossos conflitos para serem resolvidos. Estatisticamente, gente, pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos um prazo de 7 anos e meio para um processo começar e terminar dentro do Poder Judiciário. Eu não consigo, nós não conseguimos, os nossos clientes não conseguem esperar tanto tempo. Nós, empresários, com um tempo de 7 anos e meio para dar uma devolutiva para os nossos clientes, o risco de a gente ter quebrado algumas vezes durante esses 7 anos e meio é muito grande. Então, é uma única porta, é a única porta que nós conhecemos, mas a devolução da prestação de serviço para a sociedade é morosa, por causa da cultura da judicialização. E aí, essa morosidade do judiciário... Gente, primeiramente, eu vou passar o trágico para vocês, para depois a gente começar a trabalhar alternativas boas de solução. A morosidade do judiciário tem algum reflexo econômico na nossa vida como empresários, ou como nas atividades de vocês. Primeiro, obviamente, 7 anos e meio existe um retardamento da recuperação judicial dos créditos. Processo de cobrança, processo de recuperação é mais moroso. O aumento do spread bancário em função da morosidade, 17% já é embutido em qualquer empréstimo bancário por causa do risco da morosidade. Se eu for pegar um empréstimo bancário lá, está embutido naquelas taxas de juros, 17% por causa da morosidade do judiciário. Isso a gente não sabe. E aí, pensamento contrário, quase 40% dos processos do judiciário é referente a contratos bancários. Ou seja,
os bancos acabam utilizando o judiciário como seu escritório de cobrança. E aí nós entramos na mesma fila que eles. Grandes corporações que têm estruturas de jurídicos pesadas, que poderiam criar outras formas de solução de conflito, utilizam da mesma porta que a gente. E aí nós temos quase 3,5% do PIB do Brasil é investido no judiciário. É muito dinheiro. O judiciário é importante, o judiciário é relevante, ainda mais nesses últimos momentos que estamos vivendo, mas não precisa ser uma máquina tão inchada dessa forma. E nós estamos nessa única porta. Acontece o seguinte, que com a evolução da sociedade, nós também começamos a observar que nem todo mundo conhece outras formas de solução de conflito. Essa é uma pesquisa que nós fizemos junto ao mundo empresarial. Apenas 27% dos empresários vão ao judiciário. É um número muito baixo. E os que não vão, 82% informam que é por causa da morosidade. Eu não vou ao judiciário porque ele demora. Alguém está deixando de buscar os seus direitos. A morosidade do judiciário também pode ser responsável por pessoas abrirem mão de buscar os seus direitos. E desses que vão ao judiciário, 43% nunca ouviu falar em conciliação e mediação como uma forma de resolução de conflito. Aqui começa o nosso negócio. Nós temos um mercado gigante para trabalhar. E essa morosidade, ela ocasiona algumas consequências que nós chamamos de tripé de consequência. Primeiro, a imagem. Empresas que judicializam muito, ou empresas que não cumprem com seus contratos, provavelmente, elas estão com a imagem arranhada. E hoje é muito fácil a gente consultar isso. Estava discutindo agora há pouco aqui com um colega. É muito fácil buscar a capivara de uma pessoa hoje, ou basta acessar o Tribunal de Justiça, ou o SPC, Serasa, essas entidades de proteção ao crédito, certidões criminais, eu consigo. Empresas que judicializam muito, imobiliárias que judicializam muito, construtoras que judicializam muito, ou têm processos contra, alguma coisa está acontecendo de errado. E arranha a imagem. Você acaba perdendo credibilidade em relação ao mercado. E nós temos um problema muito sério. Quem vai selecionar as crianças dos homens é o mercado. Isso não tem jeito. O mercado seleciona os bons dos ruins. Tá? Um outro reflexo que dá nos nossos negócios, o custo. Você ficar com um processo judicial durante 7 anos e meio é muito caro, financeiramente e emocionalmente. Processo judicial deixa a pessoa sem dormir. Ela deixa de fazer negócio para ficar pensando no processo, para pensar naquele problema. Emocionalmente, isso é muito caro para ele. E, obviamente, o mais importante, não menos importante, que é o tempo. Eu não consigo ficar esperando tanto tempo para ter uma resposta. Eu preciso movimentar o meu negócio, eu preciso fazer negócio, eu preciso fechar negócio. Enfim, eu preciso ganhar dinheiro. Se todos os contratos tiverem problemas do meu negócio,
ou uma porcentagem dele, e eu for ao judiciário esperar 7 anos e meio por uma resolução, já perdeu o sentido de ter, inclusive, o meu negócio. Então, esse tripé, ele acaba com qualquer tipo de negócio. E aí, nós passamos para... São assuntos não tão recentes perante a sociedade no Brasil, mas eles não estavam sendo muito divulgados. Mais recentemente, está acontecendo ainda uma grande onda de apresentação para todos os ramos de atividade de alguns métodos extrajudiciais ou métodos adequados de solução de conflitos de forma privada, sem a necessidade de ingressar nessa porta de 110 milhões de processos. E aí, desde já, gente, eu falo para vocês, na atividade de vocês, vocês vivem conflitos o tempo todo. Seja dentro do trabalho, seja conflitos com seus clientes, conflitos com seus parceiros. Então, a partir de agora, tudo que eu falar aqui, eu gostaria que vocês fizessem esse link nas atividades que vocês realizam no dia a dia do seu negócio. Vocês são responsáveis por muitas relações contratuais e humanas. E quando tem pessoas envolvidas, provavelmente o índice de ter conflito é muito grande. Então, vou apresentar para vocês agora algumas vantagens de se trabalhar na nossa atividade de corretor de imóvel, na atividade que vocês prestam para os seus clientes e na atividade que vocês se relacionam com os seus parceiros. E hoje, basicamente, nós vamos falar de mediação e arbitragem. Tá? A mediação, ela já vem sendo utilizada por empresários há um bom tempo, mas apenas em 2015 ela teve a sua primeira legislação no Brasil. E ela tem como objetivo forma simplificada e rápida de resolução de conflitos. Opa, é uma nova porta que eu estou criando para vocês levarem os seus conflitos. Ela tem como característica preservar a relação entre as partes que estão em conflito. Se eu tenho um bom cliente que sempre me disponibiliza imóveis, ou uma boa construtora, incorporadora, que tem um bom relacionamento com a minha prestadora de serviço, eu tenho uma relação continuada. Mesmo se houver um problema entre nós, esse problema não pode ser exposto junto a um poder judiciário. Você trinca qualquer tipo de relacionamento. Essa relação é importante, isso tem que ser tratado de forma confidencial e sigilosa, o que não é feito no judiciário. No judiciário, nós, advogados, conseguem entrar em qualquer processo, desde que não tenha segredo de justiça, obviamente, e vejo tudo o que está acontecendo. E aí, nós temos uma solução pela mediação que é obtida pelas partes. E o mediador, atuando naquele conflito, ele apenas vai auxiliar essas partes em conflito a buscar a melhor solução para elas. Ora, além de vocês sugerirem que os seus parceiros, as suas relações contratuais utilizem esse método, já estamos aqui abrindo um novo nicho de mercado para vocês. A atuação como mediadores. E digo mais, somos remunerados para isso. Então, é um novo nicho de mercado. Embora na mediação não precise ter um conhecimento técnico sobre a natureza do conflito,
Mas uma briga entre duas imobiliárias, dois corretores, uma construtora e uma corretora, não existe pessoa melhor do que um corretor de imóvel para tratar isso. Por quê? Conhece do negócio. Não sou eu, como advogado, que vou conhecer o negócio de corretor. O dia a dia de vocês, o métier de vocês, só vocês conhecem. Como um engenheiro civil conhece o dele, como eu, como advogado, conheço o meu. Então, é basicamente cada um no seu quadrado. E isso dá o quê na solução desses conflitos? Legitimidade. Eu sei que eu estiver falando ali, a pessoa conhece desse negócio. E nós, como mediadores, seremos remunerados por este trabalho, que é um trabalho basicamente realizado por meio de técnicas. Eu não sei, alguém aqui já fez curso de mediação? Muito bem. Vocês têm uma parceria, né? Perfeito. Um outro ponto da mediação, eu não vou julgar quem está certo ou quem está errado. A solução daquela mediação é um acordo feito entre as partes envolvidas. A minha função como mediador é apenas facilitar o diálogo. Restabelecimento da comunicação. Essa frase é muito bonita que todo curso fala. A função do mediador é restabelecer a comunicação entre as partes em conflito. Ponto. Essa é a nossa função. Ok? E, obviamente, por uma decisão, nós não temos uma sentença, e sim um termo de acordo como solução daquele conflito. Ok? Isso, basicamente, é uma mediação. Vocês aplicam isso, digo mais, Código Civil já diz isso para vocês. Vocês farão a mediação. Então, aqui, eu estou falando com mediadores natos. Corretor de imóvel é mediador nato. Um ou outro precisa só de apenas de uma lapidada, mas vocês são corretores nato. Não existe pessoas melhores para se trabalhar em mediação do que corretor de imóvel. É o que vocês fazem, gente. E eu não estou falando nenhuma coisa do outro mundo para vocês. Mediação é o que vocês fazem no dia a dia. Imagine a gente ganhar dinheiro também atuando dessa forma. É muito mais interessante também. Tá? E os benefícios da utilização da mediação no âmbito imobiliário. Eu coloquei o âmbito imobiliário assim para tentar agregar todos os tipos de relações contratuais que porventura vocês possam fazer, tá? Primeiro, e a mais objetiva e a mais direta, redução dos custos. Um processo de mediação, nós conseguimos resolver ele dentro de 30 dias. Só por isso nós estaríamos trocando 7 anos e meio por 30 dias. Sendo pessimista, se der tudo errado, perdi apenas 30 dias. Eu não posso ficar, se der tudo errado, perder 7 anos e meio. Tá bom? Segundo, solução rápida das disputas com economia de tempo. Nós não podemos ficar perdendo tempo. Eu não preciso ficar pensando em conflito. Eu preciso vender imóveis. Eu preciso fazer negócio. Redução dos custos direto e indireto de resolução de conflitos. A partir do momento que nós conhecemos da mediação, nós podemos utilizar dessas vantagens e dessas técnicas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Independente se estamos como mediador ou não, mas técnicas a gente aplica no nosso dia a dia, seja numa conversa por telefone, seja numa mesa de reunião. Isso é possível, isso é agregar valor, ok?
Gasto reduzido de executivos e gerentes internos de empresa. Essas pessoas de cargos diretivos, eles não têm muito tempo para ficar saindo da empresa. Eles são estratégicos dentro de uma empresa. Tá? Um outro ponto, redução do desgaste de relacionamento importantes para a empresa. Gente, imagine vocês judicializando todos os processos dos seus parceiros, dos seus clientes. Isso quebra qualquer vínculo entre vocês. Uma vez judicializado, dificilmente esse relacionamento volta. É efeito psicológico de um processo. Então, por isso que nós temos que pensar hoje se compensa judicializar um conflito. Não só no contrato em si, mas na relação existente entre as partes envolvidas. Talvez a judicialização de um conflito envolvendo um parceiro de 20, 30 anos, provavelmente você vai perder não só esse parceiro, mas toda essa rede de relacionamento que existia entre vocês. E nós, corretores de imóvel, já estou me incluindo na profissão de vocês, nós vivemos de relacionamento. Nós vivemos de indicação. Eu, como advogado, também vivo disso. Então, eu preciso manter a minha credibilidade e o meu network. Senão, não faço o negócio. A minimização de incertezas quanto ao resultado. Basicamente, isso é assim, eu preciso saber qual é o risco de eu ganhar ou perder um processo judicial. Hoje, processo judicial, nós advogados, conseguimos mensurar isso de acordo com os entendimentos do Tribunal de Justiça ou do Poder Judiciário, qual é o risco que eu tenho de ganhar ou perder. De acordo com pacificação de julgados, de jurisprudência do tribunal, de entendimento lá STJ, STF, como eles estão enxergando. Então, eu consigo mensurar isso. Se eu tiver um conflito que a minha régua diz que eu tenho 90% de chance de perder, eu preciso levar este conflito para um outro método que, pelo menos, equilibre estas possibilidades. E um método que pode equilibrar isso, realmente é a mediação. Que é a oportunidade de você tem de falar para aquela pessoa que está em conflito as suas agonias e os seus interesses. Esse é o melhor método para minimizar risco de uma demanda. E isso tem que ser medido. Não é simplesmente, e aí com todo o respeito a advogados que estejam nos ouvindo, não é simplesmente assinar uma procuração, dar para o advogado para que ele ingresse judicialmente com o processo. Talvez esse processo daqui a 7 anos e meio lhe traga um prejuízo muito maior do que aquilo lá que está sendo discutido nele. Então, nós, advogados, também temos que começar a trabalhar essa questão de customizar ou de precificar um processo, os riscos de um processo judicial. Bom, e mesmo se a mediação não der certo, que é um processo trabalhado, um processo de boa-fé, onde as pessoas realmente querem estar sentado numa mesa de mediação para poder buscar a melhor solução para eles, ela consegue plantar algumas sementinhas, que é a oportunidade de você restabelecer essa comunicação, entender melhor o porquê que aquele parceiro, o cliente, deixou de cumprir ou cumpriu de forma errada aquele contrato ou aquele acordo. E aí você pode ter várias visões em relação quando você dá a oportunidade para a pessoa falar, porque no processo judicial,
nós, parte do processo, não temos muitas oportunidades de falar. Nós terceirizamos, de acordo com a Constituição e a legislação, para um advogado falar por nós. E aí nós criamos teses processuais e esquecemos do conflito. Ok? Na mediação, isso não acontece. Tá? Um estreitamento dos pontos que posteriormente poderão ser levados a um processo de arbitragem ou um processo no Poder Judiciário. Então, você já, basicamente, já entende o que vai ser discutido ou não. Tá? Nós não partimos do amplo para o pequeno. Tá bom? E, obviamente, nós plantamos a semente do acordo. E aí, para título de provocação, eu mostro esse gráfico, mas eu vou tentar passar bem rápido para vocês, no sentido de, muita gente hoje fala que processo de mediação e processo de arbitragem é muito caro para se fazer. E eu fiz esse processo de mediação, imaginamos que nós tenhamos um conflito de R$200 mil, uma relação contratual. Esse processo, basicamente, numa justiça comum, no Poder Judiciário, naquela porta, ele será resolvido, sendo otimista mesmo, em 5 anos. Na mediação, não mais do que 2 meses. Uma atualização monetária, aí você vai ver que numa eventual condenação em 5 anos, nós vamos ser condenados, basicamente, em quase R$500 mil. Então, as coisas começam a ficar pesadas no Poder Judiciário. E aí, só para título de demonstração, eu coloquei uma atualização também. Em 2 meses, nós basicamente aumentaríamos apenas R$4 mil. Tá? As custas do processo. Nós temos, no Tribunal de Justiça de São Paulo, 1%, que é o custo das custas iniciais, 1% da demanda, imaginando que nesses 5 anos provavelmente vai ter um julgamento de primeira instância, se Deus quiser. Então, nós temos um custo de 4% da demanda, R$8 mil. Nós estamos falando de um custo de R$10 mil no Poder Judiciário. Ok? Eu coloquei na nossa Câmara, toda a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela tem 2 tabelas de taxa de registro e taxa de administração, que é as custas que as partes têm para iniciar um procedimento. Na nossa Câmara da Associação Comercial de São Paulo, nós temos uma taxa de registro de R$300 e uma taxa de administração de R$3 mil, que são custos para a gente manter estes procedimentos. E aí, a parte que nos interessa, num processo de R$200 mil, nós atuando como mediadores, nós ganharíamos R$600 por hora atividade. Já está ficando legal. Tá? Imaginando que num processo um pouco complexo, nós utilizaríamos aí de 2 a 4 horas atividade para buscar uma solução. Não mais do que isso. Tá? E aí, obviamente, um diferencial que nós temos desconto das taxas de registro e das taxas de administração, 20% para as entidades que nós somos conveniadas e 30% para todos os associados da associação comercial. Tá? Basicamente, isso como um benefício, uma devolução por estar associado ou por estar conveniado. Então, basicamente, a mediação não é caro. Não é caro. O custo-benefício dela é muito mais vantajoso do que um processo judicial. E como nós fazemos para utilizar a mediação? E aí, agora falando para vocês, geradores de contratos. Tá? Sabe naquele final do contrato, onde existe a cláusula de eleição de foro?
essa cláusula desaparece e se coloca a cláusula de mediação. É uma cláusula que foi autorizada pela legislação de 2015. Basta colocar essa cláusula é a cláusula modelo da nossa Câmara. Basta colocar esta cláusula, ou outra cláusula de outras câmaras, obviamente, gente, que necessariamente, se houver conflito daquele contrato, primeiramente vai ser tentado via mediação. Ok? No processo de mediação, é obrigatório você comparecer na primeira sessão, mas ela não tem efeito vinculante. Você não é obrigado a permanecer no processo de mediação. No entanto, a partir do momento que a pessoa experimenta, degusta aquele processo e vê que aquilo lá tem credibilidade, tem legitimidade, nós temos uma porcentagem de quase 95% hoje que as pessoas continuam num processo de mediação. Então, basta colocar isso. Não se resolveu pelo processo de mediação, abre-se duas hipóteses. Ou vai para o Poder Judiciário discutir isso via processo judicial, ou vai ou permanece na Câmara iniciando-se um processo de arbitragem. Ok? Ah, Guilherme, mas se não conseguir na mediação, eu vou para o Judiciário? É uma porta de se resolver. Nós vamos precisar de alguém decidindo isso para nós. Mas, estatisticamente, pelo menos nas câmaras da CBMAI, que é esse projeto, estatisticamente, 80% dos casos são resolvidos na mediação. Então, no pior cenário, apenas 20% dos casos teria um outro caminho que não fosse a resolução naquele momento. Estatisticamente, é muito grande, 80% de solução pela mediação. Tá? Então, se der tudo errado, ainda nós conseguimos ter um índice muito grande de resolução pela mediação. Tudo bem? E aí eu já adianto, eu deixo para o final questões, perguntas sobre o assunto, tá bom? E agora nós vamos falar também de um outro método, e aí que eu acho um método muito seguro, um método que, por muito tempo, perdeu-se um pouco a credibilidade no Brasil, por existirem pessoas que, trabalhando com a arbitragem de forma diferente que a legislação determina, de forma inidônea e de forma, inclusive, ilícita. Tá? A arbitragem, o que é a arbitragem? É você escolher uma pessoa de sua confiança e que tenha conhecimento técnico para julgar um conflito. E aí nós já voltamos para vocês do mundo de corretores de imóvel, do mundo imobiliário. Não existe pessoa melhor para julgar um conflito, julgar. Eu não estou aqui para fazer acordo. Eu vou ser o julgador. Eu estarei juiz para julgar um conflito no ramo imobiliário que não fosse corretores de imóvel. O que eu estou mostrando para vocês também, gente, um novo nicho de mercado. Vocês precisam começar a olhar para esse lado, para como um novo nicho de mercado. Vocês são os plenos conhecedores do negócio de vocês. Não sou eu. Não é um engenheiro, não é um médico, não é qualquer outro tipo de profissional. São vocês que entendem do negócio. Ela possui uma lei própria, a lei nossa é de 96, é uma das leis mais atualizadas e referendadas no mundo.
A lei da arbitragem do Brasil, ela já serviu como exemplo para outros países, tá? De tão moderna que ela foi feita em 96. Recentemente, em 2015, ela teve algumas atualizações, mas nada de relevante do que o judiciário e a jurisprudência da arbitragem já estava pacificado. Ela também não pode ser utilizada para qualquer matéria, apenas para direitos patrimoniais disponíveis. Juridicamente, isso é o termo jurídico, melhor dizendo, mas eu vou tentar passar. É tudo que tem valor econômico possível de ser transacionado e que a lei não impeça ou proíba. Vou te dar um exemplo já para a gente definir do caso contrário. Pensão alimentícia, ele é um direito patrimonial, possível de ser transacionado, mas ele não é um direito disponível. O filho, não é nem a mãe, ou a mãe, não pode abrir mão de receber pensão alimentícia, mesmo se ela quiser. A lei fala que é indisponível. Um outro ponto, direito trabalhista. É um direito indisponível. Não vou querer abrir aqui um debate, mas todos nós sabemos que existem câmaras de arbitragem que realizam homologações trabalhistas, rescisões trabalhistas. Essas rescisões trabalhistas, ela não tem segurança jurídica. Muito facilmente derrubadas na Justiça do Trabalho. Então, o direito do trabalhador é um direito indisponível, não pode ser resolvido por arbitragem. Tá? Então, já deixo aqui o meu recado, que isso não pode ser feito por meio de câmaras de arbitragem. Por que é indisponível? A lei diz que não é, não sou eu. Então, o que a lei diz tem que ser cumprido. Tá? Então, o que sobra? Tudo. Obviamente, nós não estamos falando de tributo, vinculando a administração pública, impostos, essas coisas, porque existe legislação própria e também diz que não é possível ser transacionado tributos, impostos e taxas, se não for mediante lei própria para isso. Mas tirando essas, embora está começando uma nova onda aqui de uma arbitragem tributária, tomara que pegue, vamos torcer. Mas a ideia é resolver tudo que é possível, todas as relações contratuais que nós fazemos é possível ser resolvido por arbitragem. Ok? O árbitro, enquanto árbitro, ele está juiz, ele é juiz daquele processo, ele profere uma sentença. Gente, nós estamos falando de decisão. Eu vou falar quem está certo e quem está errado. É sentença. Com validade igual a uma sentença dada por um juiz do Estado. Quem diz isso? A lei. Ok? Um ponto favorável da arbitragem. Ela tem prazo de começo e fim. A lei diz se as partes não confeccionarem um ajuste que o tempo de começar e terminar, uma arbitragem ela tem que começar e terminar 180 dias. Estamos trocando 7 anos e meio por 180 dias. E tudo o que acontece numa demanda de arbitragem é sigilosa. Eu não tenho a minha exposição no mercado. Relações de parceria, de contrato, eu não preciso colocar no judiciário para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Eu resolvo isso de forma sigilosa. E toda sentença de arbitragem é irrecorrível. Não cabe recurso. É a lei que diz. Por que não cabe recurso? Porque eu escolhi quem vai ser o julgador. Eu escolho quem vai ser o juiz daquele conflito que eu estou envolvido.
isso não significa que eu escolhendo o juiz daquele conflito, ele vai ser favorável à minha tese. Ok? Vantagens reais. É 8 horas. Termina? Nossa. Vantagens reais. A economia. Ela é muito mais barata que um processo judicial, pelo tempo. Ela é muito mais rápida que um processo judicial. Tudo é trabalhado na base do sigilo e da confidencialidade. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo. O mundo, o mercado imobiliário, não sabe o conflito que você está tendo com o seu parceiro, com o seu cliente. Tem uma garantia contratual. Uma vez colocado no contrato, ele vai ser resolvido por arbitragem. Eu já vou falar como é que se coloca isso no contrato. E outra coisa, especialidade dos julgadores. No judiciário, basicamente, os juízes conhecem de lei. Eles não conhecem do negócio. E nós temos particularidade em todos os negócios. Corretor tem, contador tem, construtor tem, engenheiro civil tem, advogado tem. Só nós conhecemos o nosso métier. Então, por isso que é um novo nicho de mercado para vocês e é uma decisão de pessoas que conhecem do negócio, dá mais legitimidade. Eu não posso escolher um mecânico para julgar uma relação de conflitos imobiliários. Mecânico é bom para resolver aqueles conflitos da área especializada dele. Ou não posso escolher um advogado para julgar negócio. Vocês são as pessoas melhores para isso. Isso que dá credibilidade na arbitragem. Como usar a arbitragem? Litígios ainda que não existem ou não instalados, como nós chamamos. Novos contratos, basta colocar a cláusula compromissória no contrato. Contratos antigos, basta fazer um aditamento na cláusula, com a inclusão de cláusula compromissória. Litígios que já existem. Se o contrato tiver cláusula compromissória, basta ir a uma câmara e dar início ao procedimento. Contratos que não existem a cláusula compromissória, basta ir à câmara, nós convidamos a outra parte para ir comparecer em dia, data e local pré-definido para a assinatura de um compromisso arbitral, que é uma cláusula fora do contrato, que aquele conflito vai ser resolvido por arbitragem. Ok? Basicamente é isso. Onde nós colocamos a cláusula de arbitragem? No mesmo lugar da cláusula de eleção de foro. Aquela cláusula desaparece e nós incluímos esta cláusula, que é a nossa modelo aqui da Câmara de São Paulo. Toda controvérsia originada ou conexão do presente contrato será resolvida por arbitragem, de forma definitiva. Gente, deixar bem claro, uma vez colocada essa cláusula no contrato, não vai poder discutir no judiciário. É na arbitragem. Ok? E esse é um novo modelo de cláusulas que nós estamos usando, que é a famosa cláusula escalonada. A cláusula escalonada, a gente primeiro tem que entender as características do contrato, que é, primeiro, resolve-se por mediação, não deu resultado no mediação, aí você lembra que eu falei que abre duas portas, ou judiciário ou arbitragem, inicia-se um processo de arbitragem. Obviamente, o mais indicado para vocês, gente, é que as coisas continuem dentro de um sigilo e de uma confidencialidade e de uma resposta rápida. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa para vocês, eu colocaria esta cláusula nos seus contratos, porque vai ser tentada uma mediação e, se não chegar numa conclusão, ainda nós vamos tentar resolver isso de forma sigilosa, rápida,
mais barata do que o Poder Judiciário e com uma qualidade igual, porque será julgado por uma pessoa que entende do negócio. Ok? Obviamente, também uma lenda que eles falam que a arbitragem é cara, que só serve para grandes contratos. Eu, Guilherme, entendo que não. E esse é um quadro comparativo também, que nós falamos de um processo de R$80 mil, um processo muito pequeno. Se você falar que em qualquer outras câmaras que tem um processo de R$80 mil, eles vão falar que você está maluco resolver isso por arbitragem. Nós temos as custas do Poder Judiciário, R$800 de inicial, mais 3.200 de custas recursais. Na nossa Câmara, usando como base, R$850 de taxa de registro e R$2.080 de taxa de administração. E aí, para nós enxergarmos como um nicho de negócio, se a gente for escolhido para ser árbitro, num caso de R$80 mil, nós, árbitros, ganharíamos R$7.500. Ok? E, obviamente, para quem for conveniado, ganha esses descontos, que se vocês são mais rápido de conta do que eu, já vê a vantagem econômica que é, dentre outras qualidades e outras vantagens, utilizar a arbitragem. Não, porque é uma relação das partes com o árbitro, não com a Câmara, tá? E aí, eu tentei mapear todas as relações contratuais ou relações que, porventura, vocês estejam envolvidos, que possam surgir conflitos. Conflitos empresariais, aí nós estamos falando de fornecedores, prestadores de serviço, societário, uma dissolução de sociedade, de uma corretagem, tem briga entre sócios, é possível ser resolvido por arbitragem. Condominiais, aí nós podemos tratar mediação e arbitragem na cobrança de inadimplência, conflitos de vizinhança, porque dentro de um condomínio quase não tem isso. Imobiliário, contratos e distratos, vocês mexem com contrato o tempo todo. Construção civil, fornecedores, compra e venda, distrato, obra, prestação de serviço, locação, corretagem, compra e venda, administração. Essas são as suas relações de negócio, tá? E aí, um pouquinho mais específico, nós estamos falando dos contratos que, porventura, possam sair do negócio de vocês. Uma autorização exclusiva de compra e venda e aluguel, quando a pessoa te dá aquela responsabilidade de comercializar aquele bem, ou te dá a procuração para te fazer o negócio. Embora hoje isso não é dado para um monte de gente fazer a mesma coisa. O recibo de sinal, isso é um documento. Se tiver algum conflito em relação a valores recebidos ou não recebidos, pode ser resolvido pela mediação e arbitragem. Particular de promessa de compra e venda, instrumento particular de cessão de direitos, contratos de locação residencial, comercial, de temporada, pode-se colocar as cláusulas de mediação e arbitragem, contratos de administração de imóveis e condomínios, é possível colocar as cláusulas de mediação e arbitragem, contrato de prestação de serviço, corretagem, contrato de vendas, contrato de administração de loteamento, de avaliação de imóvel, de tudo, qualquer tipo de relação contratual que nasce do trabalho de vocês, é possível inserir a cláusula de mediação e arbitragem. Não só vocês como parte, mas vocês também podem começar a indicar isto para os seus clientes. E aí, por fim, para quem não tem conhecimento, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial firmou em agosto desse ano um convênio com o Cresce São Paulo, onde nós disponibilizamos no estado de São Paulo a nossa rede
de Câmara de Mediação e Arbitragem, e nós temos 21 unidades no estado de São Paulo. Tá? Também está, nesse termo de convênio, 20% de desconto dos inscritos do Cresce em nossos cursos de mediação, conciliação e arbitragem. Tá? É um curso de conhecimento básico, de como atua mediador, técnicas e árbitros também. Não é cursos que te capacita para atuar, mas que dê um conhecimento básico para vocês. Temos também aquilo lá que eu coloquei nas tabelas, foi proposital, 20% de desconto para todos os corretores nas taxas de registro e de administração. Então, vocês todos já têm esse benefício de desconto, caso utilizem as nossas câmaras. E um outro mais interessante neste convênio, a ideia da gente criar, dentro da rede CBMAI, dessas câmaras de mediação, grupo técnico de pessoas que trabalham na área de corretores de imóvel, para discutir conflitos, para discutir o que pode ser resolvido por arbitragem, começar a emitir pareceres, começar a ser referência de boas práticas no mercado imobiliário, junto ao trabalho de mediação e arbitragem. Então, isso ainda está sendo definido pela Casa, como vai ser a formação desse grupo técnico, que é um grupo de estudo, um grupo de trabalho, e também um grupo que poderá fazer parte do nosso quadro de árbitros e mediadores da rede CBMAI. Tá bom? Então, gente, basicamente, era isso que eu tinha que falar. Espero tenha passado todas as informações, os meus contatos, e me coloco à inteira disposição de vocês para dúvidas. Muito obrigado por tudo.